Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra-Golpe Cotidiano. E hoje nós temos um episódio muito especial, pois hoje é o episódio de número 50 do canal. Muito contente, muito feliz, porém, não obstante, não podemos deixar a peteca cair. Então, hoje, nós vamos estabelecer uma linha de raciocínio entre o que um monumento sagrado ao judaísmo tem a ver com o momento que passamos hoje nos relacionamentos? Quer saber mais? Então, bem-vindos ao Muro das Lamentações. Produção, solta a vinheta. Bom, antes de começarmos, eu só queria fazer aqui um meia-culpa, porque no último episódio, a Independência das Dependentes, creio que ali na parte final da conclusão do raciocínio, onde eu cito a questão da separação total de bens, eu ouvindo de novo, para mim, faltou algumas palavras ali, passou uma ideia meio que incompleta, né, ou que pode ter ficado confuso para alguns dos meus ouvintes, então eu queria, né, esclarecer isso aqui. E para deixar isso registrado, eu coloquei uma errata, tanto no post do episódio lá no Instagram, quanto também no YouTube, tá? Deixando bem claro no que consiste a separação total de bens, tá? Para não haver confusão, tá bom? Mas isso, novamente, é culpa da produção, porque ela ouve as coisas, né? Só ouve as coisas que interessam, mas já não é a primeira vez e deixa isso passar. E aí depois quem fica em maus lençóis é o interlocutor aqui. Mas é aquela coisa, né? Imagino que vocês saibam, inclusive no ambiente de trabalho de vocês, nem sempre nós trabalhamos com aquelas pessoas que nós mais queremos. Brincadeira, produção, brincadeira. Mas a culpa foi de vocês. Mentiroso! Mentiroso. Essa produção, os caras não perdoam. Bom, mas vamos lá. Outra coisa também importante destacar antes de começar o conteúdo do episódio é que finalmente nós conseguimos chegar ao episódio de número 50. Então, graças a você que está me ouvindo, que ajudou o canal ao longo dessa trajetória, sempre ativando o sininho, dando like, compartilhando aí com seus amigos e tudo mais. Então a vocês aí um muito obrigado, tá? Sem vocês aí isso não teria sido possível. Também queria agradecer de antemão principalmente o Bruce, que ele fez até umas semanas atrás um anúncio bem bacana do canal, né? Através de uma parceria ali que a gente fez de forma momentânea. Então, cara, ele fez um anúncio muito bacana. Depois, se vocês puderem, entra lá no canal dele, tá? Se for até solicitação, eu deixo o link dos vídeos aí para vocês entrarem lá. Então, ao Bruce, muito obrigado, porque isso, assim, ajudou bastante a visibilidade do canal e para conseguir novos inscritos e também novos adeptos aqui para o podcast. Então, é sempre importante a gente reconhecer e dar crédito para as pessoas que merecem. Então, Bruce, mais uma vez, obrigado aí, mano. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Bom, então, sem mais delongas, o Muro das Lamentações fica localizado na cidade de Jerusalém, em Israel, sendo considerado sagrado pelos judeus por ser o último vestígio do antigo templo de Herodes, sendo a parte que restou de um muro de arrimo que servia de sustentação para uma das paredes do edifício principal, que posteriormente viria a ser destruído pelo general Tito, que depois se tornaria imperador romano. Outra coisa importante citar é que muitos judeus visitam o Muro das Lamentações para fazer as suas preces e depositar os seus desejos por escrito como demonstração de sua fé e espiritualidade. A conexão desse importante monumento com o episódio de hoje se dá principalmente pela questão das lamentações femininas em distintas situações do cotidiano e em momentos da vida, onde elas claramente fizeram as escolhas erradas, movidas pela ilusão de que será fácil, ou seria fácil, arranjar um outro homem ou um homem que esteja disposto a lhes oferecer tudo, sem que elas tenham que retribuir nada em troca. Machista! Como o episódio de hoje é um marco especial, eu separei não uma, não duas, não três, mas 5 análises de produtores de conteúdo que até então não apareceram aqui no Contragolpe, mas que também fazem um trabalho muito bacana e eu já acompanho o trabalho deles há muito tempo. Só, como sempre, estamos esperando a melhor oportunidade para poder encaixá-los aqui, ok? Então, os 3 produtores de hoje serão
o Bruce, do canal Bruce e o Cavaleiro Solitário, até também uma forma de prestigiar o trabalho dele, tá bom? Outro produtor vai ser o Mestres da Black, então um abraço aí para o Mestres da Black, pela primeira vez aqui aparecendo no Contragolpe. E por último, mas não menos importante, o Jeová do canal Social Promo, então também um abraço aí para ele, tá bom? E à medida que essas análises forem passando aqui no canal, eu vou comentando exatamente por que eu separei, de quem que é a análise e fazendo um breve comentário para também não ficar muito grande esse episódio, porque tem bastante coisa aí para a gente falar, tá bom? Então, sem demora, vamos lá. Bom, antes de soltar as análises aqui, eu só queria frisar que todos os áudios eles foram editados por mim, tá bom? Mas as análises vão ter o link disponibilizado na íntegra, tanto no comentário fixado no YouTube, quanto também no post do episódio no canal, tá bom? Inclusive, até sugestão para vocês, se vocês quiserem saber exatamente quando tiver tudo pronto, tudo ok, para vocês poderem consumir o conteúdo, acompanhem lá no Instagram, sigam no Instagram, porque assim que o episódio estiver pronto em ambas as plataformas, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube, é quando eu vou fazer a postagem lá para que todos possam saber que foi um novo episódio postado. Obviamente que quem quiser ouvir antes pelo Spotify pode, mas quem quiser ouvir pelo YouTube, inclusive puder, me ajuda muito, né? Principalmente nesse momento ouvir pelo YouTube, vai ter que esperar mais um pouquinho porque existe um trecho ali que demora para converter, né? A questão do áudio em vídeo, colocar o pano de fundo, o efeito das ondas mexendo e tudo mais, então demora um pouco mais, tá bom? Então só para fazer esse adendo aí para vocês, tá? Mas voltando ao tema principal aqui, cada uma das análises vai frisar em uma mulher reclamando de uma coisa em específica, tá bom? Então, essa primeira análise, que eu vou soltar agora para vocês, ela é do Bruce, do canal Bruce, o Cavaleiro Solitário, ok? E vai ser uma mulher reclamando de como estão difíceis os encontros hoje em dia, como está difícil estabelecer uma conversa, ok? Então, uma mulher reclamando de estar solteira. Produção, traz a primeira análise aí. Gente, eu estou solteira há exatamente 2 anos. E o que eu percebi nesses 2 anos é que, assim, antes estava ruim, mas hoje está 10 vezes pior. Porque antes estava ruim, por quê? Você ia lá, paquerava, não sei o quê, resenhazinha, conversa aqui, conversa ali, saía, a pessoa saía com vocês alguns dias, às vezes sumia. Foda-se se você acreditou no que ela falou, não é mesmo? Agora tá assim, irritante até conversar com alguém, né? Inventaram essa palavra aí, ghosting. Levei um ghost. Na verdade, minha filha, você levou um vácuo, mas assim, daqueles do tamanho do rombo da tua conta, entendeu? E aí eu fico me questionando assim, como vamos chegar a ter um encontro se, na verdade, na hora de conversar, a pessoa já te dá um vácuo? Esse detalhe que ela está levantando é um detalhe que liga um alerta, né, do assunto que ela propôs. Pelo seguinte, é muito mais recorrente no mundo masculino a presença desses vácuos, como ela citou. Porque a brincadeira do ghosting, ela envolve muito a ideia do leitada, né, que muitos falam aqui, ou seja, é necessário que se tenha um encontro para que, né, leite aconteça, certo? E assim, a questão aqui é, essa moça, ela, vocês podem notar, é uma moça bonita, né? Não é nada excepcional, alguma coisa assim, tá? Mas é uma moça bonita que com toda certeza seria extremamente agradável, vamos chamar assim, para uma maioria devastadora de homens, né, presentes aqui no nosso Brasil, né? E aí o que que acontece? Ela tá falando o seguinte, ela tá falando que ela conversa com o cara e que o cara não desenrola a conversa para ter um encontro. Ele simplesmente já dá um vácuo logo. E de duas uma, né? Ou a conversa ela é muito ruim, com todo respeito à moça aí, né? Mas ou a conversa ela é muito ruim a ponto de afastar um cara, o que eu duvido muito, porque se um cara tem um interesse físico na pessoa, ele vai querer ter pelo menos um encontro. Nem que seja para perceber depois que ficou que não era o que ele queria. Ou até antes, até ele já percebe antes, mas ele vai querer ter a oportunidade de poder pelo menos ter um contato físico. A maioria dos caras tem esse interesse, né? Então, que tipo, né, de duas uma, como eu falei, né? Então, que tipo de cara que tem a capacidade de ter uma conversa com uma moça pelo menos bonita, tá? E ir embora, dar um vácuo assim e tal. Qual é o tipo de perfil muito mais capaz de realizar isso?
é um perfil que geralmente não tem escassez na vida. É um perfil que está lidando com moças geralmente mais belas, mais jovens, lá do topo. E para as outras, se porventura elas criarem alguma dificuldade, algum empecilho ao longo da conversa, seja por meio de conversas ruins, ou mesmo às vezes a moça ela se valoriza, né? Não tem nada de errado, mas às vezes você está se valorizando com um cara que já não te via valor anteriormente. Então, do mesmo modo que quando eu viro e falo para vocês aqui que não adianta nada você pagar de frio, de aquela pessoa escassa, se a pessoa que você está conversando não vê escassez em você, tá? Então isso vale para os dois lados, tá? Mercados em geral funcionam assim. Então, se o seu cliente entende que pode comprar em qualquer lugar aquele produto, né? Só lembrando, não estou falando que ela é um produto, sempre tenho que fazer essas ponderações, né? Mas se o seu cliente sabe, imagina, eu posso comprar esse produto em qualquer lugar. Então ele automaticamente não entrega valor, né? Ou seja, ele não vai querer pagar na água R$ 8 se ele sabe que um pouco ali para frente, sem nenhum esforço, ele paga R$ 1, tá? Então é por isso que é necessário também ter uma noção de valores, ter uma noção de que muitas vezes essas moças estão lidando com caras que estão muito acima do que elas deveriam pedir. Mas é normal do feminino isso, tem a questão da hipergamia e tudo, a gente sabe muito bem. Então, às vezes, uma moça que já está há 2 anos solteira, tá ali tentando, provavelmente ela quer ter um relacionamento, porque se ela não quisesse, ela não falaria essa informação inicial, né? Então ela já deve estar cansada, e aí nesse cansaço, nessa dificuldade toda, vai entrar o Miqueinha. O Miqueinha vai aparecer, ele vai brilhar uma hora ou outra. Muito legal, muito bacana ver o surgimento, né? Como tudo começa, como tudo acontece, como a magia do amor reaparece, né, na vida da pessoa, né? Mas brincadeiras à parte, é meio isso, né? Então eu achei curioso ela falar esse problema, que obviamente não é um problema relacionado ao feminino, né? Dificilmente você vai ver uma moça que vai reclamar disso que não está lidando com um cara muito acima, né? Bom, eu não vou me estender muito, porque eu acredito que os comentários do Bruce foram muito bem feitos, tá? Foram muito bem colocados. Só queria passar aquela ideia de uma coisa que a gente já falou aqui no Contragolpe, né? As mulheres têm que entender que esse negócio de só minha presença basta, não, isso não é suficiente. Vocês também precisam saber conversar, precisam ter assunto, precisa ter uma conversa envolvente, interessante e demonstrar interesse no cara, para que principalmente esse cara de alto valor, né, ou esse cara de valor, ele também veja você como uma mulher de valor e uma mulher que seja algo muito mais do que só o corpo e a beleza, mas que também demonstre algum tipo de conteúdo. Porque, sinceramente, pelo que eu tenho visto aqui, na maioria, obviamente que não todas, existem mulheres sim que têm um papo interessante e que até demonstram um interesse genuíno pelo cara, mesmo numa conversa, mas para a maioria, assim, o papo tá bem fraco, tá bem raso, tá bem superficial, então, mulherada, melhorem. Tá? Não vou me estender muito porque, como vocês já sabem, tem bastante análise aí pra gente percorrer ao longo do episódio, tá bom? E a análise que eu vou soltar agora para vocês é do Jeová, do canal Social Promo, tá bom? E nesse caso específico vai ser uma mulher, na verdade acho que duas que ele colocou na análise, se eu não estiver enganado, reclamando do fato delas estarem recém-separadas. Acho que uma separada de casamento e outra separada de namoro. Vamos conferir? Produção? Traz o Jeová aí. Sexta-feira eu saí com uma amiga e a gente se divertiu muito. A gente foi num pub e fazia horas que eu não ia num pub. E pub é legal porque tem todas as idades, né? E sabe uma coisa que eu observei? Que os caras que mais chegam são os caras que não tem nada a perder. Quem chega é tipo o coroa mais velho ou o cara que tá super bêbado. E não os caras normais e interessantes que existem por aí. Então, queridos, essa é a fase de quem tá solteira no momento. Só chegam os que não tem nada a perder. O que uma mulher idealiza, cara, quando ela separa? Eu vou achar um cara... Vai, ela é casada com um cara de 50, vai, um cinquentão aí. Ela tem 40, o cara tem 50. Eu vou achar um cara novinho, bonito, cheio da grana, um cara muito interessante, com baita de um conteúdo, um cara com um conteúdo legal, um cara top, aquele cara perfeito. Mas ela se depara com quem, cara? Com os mesmos coroa, que também estão separados, que também perderam seus relacionamentos, e estão também no mesmo pub, na mesma balada. Então ela se depara com essa mesma pessoa, ou seja, é a corrida dos ratos, é o ciclo vicioso. Vocês entenderam, cara? E eu vou te falar, cara, eu vou trazer mais o conteúdo aqui para vocês verem que não é só uma pessoa. Não é só uma pessoa.
Não é só uma pessoa. A maioria delas, né? Lógico, não são todas, passam por isso. Vamos trocar ideia com mais um conteúdo aqui. Desabafo de uma recém-solteira que não tá entendendo, gente, o que tá acontecendo com esse mundo. Alguém me explica? Estou há 3 meses separada e eu fiquei 1 mês sem conversar com ninguém, sem sair com ninguém, até que me abri pra esse rolê começar a acontecer. E, gente, quando eu era solteira não era assim, não. De close friends lá no app vizinho, até que entendo, beleza. Mas eu não sei se sou só eu que tô sentindo isso, só que as pessoas estão muito com joguinhos. É joguinho pra responder, é joguinho de desinteresse. Não, querido, não é só você não. Eu tenho vários relatos que eu posso apresentar aqui. Não é só você. Você não é a única deusa rara que está passando por isso. Esse é não sei o que. E eu tô sentindo que as coisas não são mais sinceras. Porque assim, quando eu fico afim de conversar com alguém, conhecer alguém, eu vou dar atenção pro menino. Eu vou dar atenção. Não quer dizer que eu seja emocionada. Gente, não quer dizer. E eles acham que a gente é emocionada. Não, eu quero conversar, eu quero continuar solteira, porque eu fiquei muito tempo em relacionamento, só que eu queria alguém bacana pra sair jantar, pra dar risada, pra marcar uma viagem. E tá muito difícil. Gente, tá muito difícil. É só comigo ou com vocês tá acontecendo isso? Então, assim, não tô entendendo, tá? Alguém me deu um manual, uma instrução de como ser solteiro nos tempos de hoje. Porque se eu começar a me valorizar, gente, eu nunca mais vou sair de casa. Aí, tipo assim, eu sou libriana, tá? Eu amo dar rolê, eu amo estar na rua, eu amo ter dates, adoro ter encontros. Só que os 2 que eu fui, foi extremamente frustrante. E agora, tipo, tem um menino que eu gostei, só que tá rolando muito joguinho de desinteresse, joguinho, vários joguinhos, né? Gente... E eu não sei o que fazer, gente. Alguém tem um manual? Porque assim, já que essa rede é desabafo, eu vou começar a desabafar esse negócio aqui. Bom, outra análise muito bem comentada aí, né, pelo Jeová, carinhosamente apelidado aqui pela galera da rede como tiozão. Então, bom, cara, o que falar do comentário dessas 2 moças, né? Primeiro que é a falsa ilusão, né, da divorciada, que às vezes separa muitas vezes de um cara bom, né, simplesmente porque ela tá cobiçando a vida dessas blogueirinhas, dessas influências, achando que só pelo fato de às vezes ela tá bem esteticamente, que ela vai achar, né, de maneira fácil e rápida um cara que realmente queira compromisso com ela. Novamente, vocês disserem pra mim que a mulherada tá fácil de achar cara pra ter relação sexual pra transar com elas, isso eu não duvido. Agora, achar um cara que realmente vai pegar na tua mão, vai assumir, vai querer um relacionamento contigo e ficar contigo nos momentos difíceis, isso já é outra história. A gente já acabou de falar várias vezes aqui, não só por esse áudio, mas também por outras análises feitas nos outros episódios, que não é bem assim que funciona. E a segunda moça, né, obviamente, assim, é aquele caso clássico de, tipo, eu quero tudo sem ter que oferecer nada. Então, assim, ela fala num trecho do áudio dela de que, eu quero sair, eu quero alguém para planejar viagem, eu quero alguém para conversar, eu quero alguém para jantares, só que ela quer continuar solteira. Então, assim, desculpa, mas você acha mesmo que os caras são trouxa, os caras despertos? Nenhum homem que se preza vai fazer tudo isso que você tá falando por uma mulher que não é dele. A gente já falou isso aqui. Por uma mulher que não é namorada dele, por uma mulher que não é noiva dele, por uma mulher que não é esposa dele. Nenhum cara mais vai fazer isso. Ninguém vai mais te oferecer esse free ride a troco de nada. Entendeu? E no que depender deste canal aqui dos outros, não vai mesmo. É aquela coisa que a gente falou, para você exigir, você tem que oferecer, e ao meu ver, tu não está oferecendo nada, ok? Bom, dito isso, vamos para a terceira análise, e novamente nós vamos chamar o Bruce de volta, tá bom? Mas dessa vez, para ele falar o principal motivo que às vezes acaba confundindo a cabeça na mulherada, que é aquela famosa frase, enquanto não aparecem os caras certos, eu me divirto com os errados. Produção, traz o Bruce de novo aí. O que você pensa sobre se divertir com os errados enquanto o certo não aparece? Querida, quem se diverte com o cara errado é adolescente. É mulher que não tem experiência de vida. Porque a mulher minimamente vivida, ela preza pela sanidade mental dela, pela paz. Entendeu? O cara errado, no final das contas, não tem nada de divertido. Ele só vai trazer problema pra sua vida. Entendeu? Corre o risco de você se apaixonar, se apegar, sofrer e parar na terapia, entendeu?
Então, assim, não romantiza isso não leva isso na brincadeira não. Eu já falei com vocês, começa a levar a vida amorosa de vocês a sério. Para de levar a vida amorosa como se fosse um meme, né? Oh, meu Deus, olha que engraçado, eu faço tudo errado, sou trouxa. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso acontece muito, tá? Tem muitos caras que vão o quê? Eles vão olhando os bad boys ganhando as chances, as oportunidades, os errados se divertindo, né? E eles ficando para trás, e aí eles passam a buscar serem os errados da história para poder terem uma possibilidade de diversão, se é que eles vão conseguir, tá? Muitos até nem mesmo vão por esse caminho, mas ao mesmo tempo também não são trouxas, né? Então, quando chegam a oportunidade deles, eles aproveitam a maneira que eles conseguem, mas também não assumem relacionamentos com essas pessoas, né, com essas moças que optaram aí por uma vida de se divertir com os errados e tal. Mas quando ela falou dessa questão do meme, aí realmente ela tá perfeita na sugestão, pelo menos. Não que isso vá mudar, tá? Né? E aquela frase típica, né? É tudo meme, gente, é tudo meme. Mas quando você vai ver mesmo a fundo, esses memes eles são levados muito a sério. Talvez não pela pessoa que está fazendo o meme ali, mas por outras que assistem, que comentam, porque você pega os comentários, tá lotado, lotado, lotado de comentários. Nossa, eu faço isso também. Nossa, ai como é incrível enganar homem. Nossa, não sei o quê. Então, assim, é uma série de demonstrações, né, onde elas adoram os memes. E não elas adoram os memes não porque eles não fazem sentido na vida prática delas, não porque elas não conseguem se identificar, mas muito pelo contrário, porque elas se identificam perfeitamente com aqueles memes. Né? E tá aí o motivo dessa moça virar para as moças aí e falar, olha, para de tratar relacionamento como um grande meme. Mas a verdade é que, principalmente esse perfil, é o perfil que faz com que dali para frente os relacionamentos tendem a fracassar, né? Porque o homem ele já não está mais preparado para aceitar isso daí, porque ele não quer uma moça que chega quando ele já está ali, né? Na linha de chegada, ele já está pronto. Ele quer uma moça que caminhe com ele. Tá? Esse cara bonzinho, esse cara bacana, obviamente não existe gente boazinha, tá? Quero esclarecer isso aqui. O homem não é perfeito, não. Mas esse cara, ele geralmente ele prefere uma parceira que já andou com ele desde o princípio. Tá? Então, esses exemplos costumam ser os exemplos de relacionamentos que duram mais. Tá? Quando começa ali desde o início, a moça já investiu num cara que ele não era nada, né? Não era ninguém, e aí os dois, né, vão ali, constroem a vida juntos, e é isso. Tá? É tudo meme? Tô vendo como tudo é meme e quanto que a realidade está apresentando esses memes aí pro mundo, para as outras pessoas. Né? Não, é tudo mentirinha. Tô sabendo, né? Mas vamos lá. Isso é bonito de se falar, mas vocês sabem muito bem que a realidade não será essa, né? E tanto eu aqui falando, concordando com ela e tal, beleza, pô, legal, bacana, mas não é assim que a banda toca. A real é que a maior parte delas acha bonito e compra, né? A Mila é provavelmente, né, muito menos famosa do que uma Anitta, do que uma Luísa Sonza, que está apresentando para essas jovens, para as adolescentes da vida, uma realidade diferente, um contexto onde você vai se empoderar de outras formas, por meio do corpo, por meio de, vamos nos divertir com os errados e não sei o que, como isso é legal, como é incrível, como é divertido, como tem um carrossel de emoções, e essa coisa toda, tá? Essa é realmente a mensagem que está sendo difundida, e não uma mensagem da Mila, que provavelmente se comunica muito mais com mulheres já mais velhas, que já fizeram tudo isso e que agora estão aí em algum sentido arrependidas, ou enfim, estão querendo ir atrás de um parceiro. Arrependimento sincero ou não, tá? Mas estão atrás de um parceiro, isso daí não me interessa. A verdade é essa, a verdade é que enquanto isso não acontecer na linha, né, na linha ali necessária para que isso aconteça, que é as moças mais jovens e tal, se isso nunca acontecer, se elas nunca se direcionarem para isso e continuarem premiando comportamento ruim por parte dos homens, a tendência é que os homens vão continuar recriando esses comportamentos, tentando ir por este caminho, porque no final das contas, né, tudo que o homem faz, a maior parte das coisas que os homens fazem, né, tirando aqueles que, por exemplo, né, que entenderam algumas das coisas, que agora têm um pensamento diferente, mas a maior parte dos homens faz o que faz para ter acesso ao feminino. Trabalho, ganhar dinheiro, comprar um carro da hora e não sei o que. Isso é verdade, isso é um fato, né? Então, tudo isso está totalmente direcionado a homens que querem ter o acesso ao feminino e percebem ao longo ali da sua juventude de que para isso eles precisam ser muito mais maus do que caras legais,
do que os caras certos. Eles preferem ser, então, os caras errados. E lembrando aqui, esse argumento não significa que não existam homens que já são errados por natureza ou coisa assim. Não é isso que eu falei. Obviamente, dentro da esfera masculina, né, existe dentro da natureza masculina muita coisa errada. Mas a real é que, se as mulheres valorizassem de fato os caras certos, dessem a eles, né, prêmios, ao invés de premiar a emoção, né, toda a questão do carrossel de emoções que o bad boy entrega, provavelmente teriam muitos mais parceiros interessantes e relacionamentos menos tóxicos e mais direcionados para coisas interessantes, positivas, enfim. Concordo em número, gênero e grau com tudo que foi dito pelo Bruce, entretanto eu acho importante destacar aí alguns pontos, né, ao longo principalmente da fala da moça, do caso. Então, assim, primeiro que é uma coisa que a gente já fala aqui no canal e reforçado por essa análise, né, de que o seguinte, que o homem ele funciona na base de incentivo e recompensa. Então, é aquela coisa, que tipo de homem vocês estão recompensando com a sua intimidade, mulheres? A gente pode ver por esse discurso aí que a Mila fez, porque acho que foi uma mulher que falou para ela isso no canal dela e aí o Bruce está reagindo, né? Então, assim, você pode ver que é aquela coisa que a gente já desmentiu aqui, que a mulher não sabe o que está fazendo. Mentira, ela sabe sim. Tanto é que ela faz essa pergunta, eu devo me divertir com os errados enquanto não aparece o certo? A própria Mila teve uma boa resposta, nesse caso, né? A resposta dela foi uma resposta ao menos coerente, ok? Inclusive bate com muitas coisas do que a gente defende aqui. Mas é aquela coisa, vocês estão premiando os caras errados, certo? E homem funciona na base de incentivo e recompensa. Isso é uma das coisas que a gente fala aqui. Outra coisa também importante de falar e que está relacionado com análises anteriores é dessa questão do cara errado, né? Então vamos lá, você pode ver que em análises anteriores, inclusive, teve uma mulherada reclamando aí de joguinho e tudo mais, mas é aquela coisa que a gente, inclusive, já trouxe aqui também. Quem começou com esse negócio de chá de sumiço, de pisa que ele gruda, de eu quero fazer ele rastejar por mim e não conquistar, o que é diferente, né, de, assim, eu quero encantá-lo, eu quero fazer ele realmente gostar de mim assim como eu gosto dele, ou algo do tipo. Então, assim, você pode ver que essas intenções meio perversas e até com um toque, assim, de, vamos dizer assim, de maquiavelismo, tá, na verdade, se virando contra vocês. Por quê? Porque agora os caras começaram a entender, esses caras aí que estão no mercado, que estão no game, e assim, os caras realmente não estão querendo nada, eles estão usando, esses caras mal intencionados estão usando as mesmas armas que as mulheres mal intencionadas estão usando para com os homens. Então tá aquele famoso jogo de chumbo trocado, né? Então, enfim, mas quem começou com isso a gente já sabe quem foi. E por último, mas não menos importante, que também vale destacar, é a questão que quando o Bruce fala, né, justamente se elas valorizassem o cara bom, né, não teria tanto cara errado. Eu concordo plenamente com ele, só que eu gostaria de fazer um adendo ainda para os homens. Não mude as suas características, sendo se você é um homem bom, não deixe o seu caráter de lado para atrair mulher. Não faça isso. Até porque, se a mulher for boa e virtuosa, ela vai reconhecer que você é um cara bom e virtuoso. Não perca o seu caminho, não jogue os seus valores e princípios na lata do lixo, não deixe de lado o seu caráter por mulheres erradas, certo? Assim como elas falaram várias vezes que os homens bons que se danem, a mesma coisa vale para elas, que as mulheres erradas que se danem, ok? Bom, dito isso, vamos para a quarta e penúltima análise, tá? Agora do mestre da Black, ok? Onde ele vai trazer um caso bem inusitado de uma moça que, na verdade, é um clássico tipo daquele tipo de mulher, né? Um clássico caso daquele tipo de mulher que a gente fala muito aqui no canal. Eu exijo muito, mas não ofereço quase nada. Então, produção, traz o mestre aí. Eu fico vendo essas mulheres que se relacionam com esses homens lisos, que gastam dinheiro pagando conta de homem. Vocês não têm vergonha não, querida? Você não tem orgulho da sua história, da sua trajetória? Você estudou pra caramba, trabalha pra caramba, sabe? Teve toda uma criação de pai e mãe que cuidaram bem de você, pra de repente você crescer, prosperar na vida, pra ficar pagando conta de homem? De homem liso? Põe uma coisa na sua cabeça. Homem liso, pão duro, bolso furado, que não pensa em prosperar, é atraso de vida. Só vai atrasar a sua vida. Se for para pagar a conta, paga a sua. Seja independente, gaste seu dinheiro com você.
Tenha orgulho da sua história, mulher. Se valoriza. Se você tá nessa com um homem que você tem que dividir o seu dinheiro, você está atrasando a sua vida. Reage! Eu nunca vi isso, mas se ela tá falando que existem muitas mulheres que pagam as contas do marido, acabam bancando a casa aí, o marido e tudo mais, quem sou eu pra duvidar dela, né? Mas vamos lá então pro ponto central da crítica. O que eu não gosto nesse tipo de vídeo, que eu rechaço bastante, é que ele não condiz com a realidade. Querendo ou não, galera, a maioria das pessoas não tem esse nível alto de consciência a ponto de frear as emoções do próprio instinto, né? E é algo difícil realmente de controlar, eu não culpo elas. Então existem pessoas que pagam a consultoria dessa senhora, pagam até a consultoria mesmo dos caras aqui da machosfera, homens principalmente, e não adianta, é a mesma coisa que você entregar dinheiro para outra pessoa. Porque ela vai sim te falar as coisas corretas que você tem que fazer, né? Eu não concordo muito com essa senhora, porque na maioria das vezes é o homem que banca a casa, né? Bancar no sentido de quê? De trabalhar para ele, para a mulher e para os filhos, não é isso? Mas, cara, vamos dizer que ela está certa. Não adianta, porque a mulher tá vendo o cara como alguém de alto valor. Ela não vai largar esse cara simplesmente assim. E eu também acho que não deveria, né? Se o cara é uma pessoa de boa, se ele tá fazendo a esposa dele feliz, se a esposa dele o admira, que mal tem dela bancar o cara também, ainda mais se ela tiver condição. Vocês estão entendendo, cara? É isso que é complicado. Vamos supor que seja uma moça bem-sucedida. Ela trabalha, ela ganha bastante dinheiro, ela tem condições de cuidar, né, do marido, das crianças e tudo mais. Vamos supor aqui. Por que ela não pode pagar? Ah, só porque é papel do homem prover? Cara, às vezes eu não entendo, né? É uma ideia de crescimento da mulher, principalmente quando ela é solteira, que ela tem que fazer carreira e tal, ou seja, uma ideia feminista, e aí depois que ela casa, o feminismo acaba, vira algo tradicionalista de novo, né, aos moldes aí de 1500, fica difícil, cara. Banque o seu marido, banque ele, ajude ele aí a conseguir mais dinheiro, pô. Invista no negócio dele, se você consegue, entendeu? Faça 10% do que ele faz por você, do que ele está disposto a fazer por você e seja feliz, cara. O mundo não é preto no branco, não. A gente está numa realidade difícil. Com certeza, concordo plenamente que a gente está passando por uma situação difícil, mas parece ainda assim que algumas mulheres têm uma incapacidade cognitiva, né, de chegar à mesma conclusão. E é engraçado perceber que no começo mesmo do áudio, essa moça aí, a qual o mestre está fazendo um react, né, tá reagindo ao vídeo dela, ela já começa completamente desequilibrada, sabe, falando nada com nada. Primeiro que não precisa falar tão alto, você não tá debaixo da cachoeira, pode falar normal. E segundo que é aquele mesmo argumento, né, tipo, a mulher gaste o seu dinheiro com você e tal. E, engraçado, a fala dessa mulher só corrobora com o episódio que a gente trouxe da última vez aqui, que foi a independência das dependentes. É exatamente esse mesmo discurso. O dinheiro do cara é o dinheiro da família e o dinheiro da mulher é só dela. Bicho, isso aqui não vai rolar. No que depender da gente, a gente vai orientar os homens para que não façam isso. Então, de novo, é uma das maiores hipocrisias que foi pregada pelo feminismo, de que as mulheres iam repartir a responsabilidade com os homens e que ia dividir o fardo. O discurso dela vai completamente oposto a isso e completamente condizente com as coisas que a gente tem falado aqui no canal. Completamente. Beleza? Então, assim, dizer esse tipo de coisa é um completo absurdo, entendeu? Já mostra exatamente o tipo de mulher que ela é e é exatamente bom, quer dizer, na verdade é muito bom que ela continue fazendo isso, para deixar claro para todos os homens exatamente o tipo de mulher que ela é. Mas a parte mais importante que me chama a atenção do que o Mestre da Black falou, e isso é uma verdade, inclusive acho que, se não me engano, o Miguel da Atitude Alfa já falou isso também, que é o seguinte: as mulheres estão usando o feminismo como se fosse um plano de carreira, mas para plano de aposentadoria ele não serve. O que é? Durante a fase útil ali delas, né, geralmente quando elas estão belas, jovens, férteis e tudo mais, que elas têm a capacidade de atrair muitos homens, elas querem usufruir dos benefícios do feminismo, né, de ser empoderada, de ser liberta, de beijar todo mundo, de dar para todo mundo, tudo mais, liberdade sexual e o caramba 4. Ótimo. Só que aí quando ela passa ali dos 30, principalmente, na fase da epifania ou a The Wall,
elas começam a ver que já não dá muito para fazer isso na questão, assim, de conquista. Só que agora elas estão vendo, exatamente como essa moça falou, que também não dá para fazer isso dentro de um relacionamento. Ou seja, ela quer aproveitar essa parte do feminismo quando ela tá nos melhores anos, mas aí depois que ela fica mais velha, ela quer que o cara sustente ela completamente, que o cara pague completamente as despesas dela, mas ela não pode dividir as contas com o cara, ela não pode investir também no cara, ela também não pode contribuir com as contas da casa. Então, assim, novamente, cara, um discurso vazio, um discurso superficial, um discurso raso, um discurso hipócrita, que só mostra exatamente o quão deturpada está a mentalidade da maioria das mulheres de hoje em dia que corroboram com esse tipo de coisa. Mas finalmente chegamos à última análise. Novamente do Bruce, que ele vai falar um tópico que em breve nós vamos abordar aqui no canal, que é a nova geração de homens que está vindo. Não só de homens, né, mas a gente vai fazer um episódio aqui especial falando sobre questões de geração, tá? Onde você vê uma moça questionando o que está acontecendo com os homens da nova geração. Mas não vou me estender muito não, vou deixar o conteúdo aí com vocês. Ô Bruce, foge não! O que está acontecendo com alguns caras da nossa geração que simplesmente não suportam ver mulher sendo bem tratada e não suportam ver homens que tratam bem suas esposas, suas namoradas, seja lá o que for? Eu não sei se vocês estão ligadas nesse vídeo aqui, ele é uma fofoca da gringa. Eu vou te contar rapidinho o que é esse vídeo. Caso você não tenha visto, esse entrevistador, ele pergunta pra casais, assim, na rua e tudo mais. Ele chega nesse casal e pergunta quanto tempo vocês estão juntos, 5 anos. Aí ele começa a perguntar como foi o pedido de casamento e tudo mais. E o cara fala que foi em Florença e tudo mais. Gente, lindo, assim, a coisa mais bonita do mundo. Ele fez uma surpresa pra mulher e tudo mais. E conforme ele vai falando, o apresentador vai ficando nervoso e incomodado. Quando ele pergunta quanto foi o anel de noivado, o homem responde que foi $35 mil. Ali, minha filha, é o auge pra ele. Ele claramente perde o senso da coisa. Olha, perde o senso é relativo, né? Uma discussão que tem na gringa também, que talvez a moça não saiba, envolve a propaganda que existe sobre o valor do anel, tá? Ficou até estranho, né? O valor do anel, né? Enfim, né? O anel sempre é mais caro, né? Brincadeiras à parte, a questão básica é a seguinte. Existe um conceito deles de que você tem que gastar uma proporção bem elevada do seu salário anual em um anel de noivado, tá? E o quanto isso seria uma atitude realmente fora da realidade, fora do senso, né? Que não existiria necessidade disso. Eu concordo, tá, com essa lógica. É óbvio que se você tem dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Mas a propaganda é em cima justamente de um conceito de que se você não faz isso, você não ama sua esposa. Eu acho isso um erro gravíssimo, tá? Então, essa parte da narrativa e tudo mais, ela tem mesmo que ser questionada para que mais caras não caiam nessa. Porque, às vezes, uma coisa é um cara que tem muita grana, que provavelmente é o caso desse rapaz aí, né? Ou um cara que é totalmente sem noção mesmo e gasta, né? Então, esses caras, eles vão fazer isso, não adianta o que a gente fale. Mas e o cara comum que, às vezes, tá diante de uma moça, ele já é um cara escasso, às vezes, um cara que tem poucas oportunidades. Então ele tá com medo de perder a parceira. Então ele vai lá e faz o quê? Se endivida por causa de um anel. Ou aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem tanta cultura do anel e tal, mas temos a cultura do casamento, de uma festa enorme, que a noiva ela tem que estar isso, aquilo, com vestido de sei lá o quê, e aí no fim endivida o pai da noiva, endivida o pai do noivo, o noivo, todo mundo fica endividado para fazer uma festa que vai durar poucas horas de um dia, certo? Então toda essa cultura é uma cultura que sim, tem que ser confrontada, tá? Porque existem pessoas que às vezes estão sendo pressionadas a passar por isso. Então eu acho que esse detalhe é importante. Agora, a parte quando ela cita os comentários, ou mesmo a reação do entrevistador e tal, eu consigo entender o seguinte, principalmente nos comentários, tá? Porque na maior parte dessas pessoas que produzem esse tipo de vídeo, como o caso dela, provavelmente tiveram diante de comentários negativos, maldosos nos vídeos que ela faz. Alguma coisa assim provavelmente aconteceu para ativar um gatilho para ela falar sobre isso. Algumas pessoas estão colocando, às vezes, os comentários, né, que tem num vídeo ou alguma coisa, como se fosse a representação da vida real e não sei o que, não é bem assim. Tanto é que o entrevistador se viu diante de um casal que aparentemente é super, hiper, mega feliz, o cara é extremamente realizado,
com a parceira, gastou uma grana com o anel e não sei o quê. Então, assim, é a vida das outras pessoas. Se isso é verdade ou não, é com eles. Tanto é que se eu fosse passar uma mensagem pra vocês, nunca comente nada nesses vídeos, ignore, tá? Deixa essa pessoa, se é falso, se é verdadeiro, não interessa, tá? Deixa essa pessoa pra lá, foca no seu desenvolvimento, nas suas coisas. Porventura você entende que relacionamentos não tem como darem certo na sua vida, perfeito, não entre num relacionamento e não precisa ficar comentando dos outros, não. Porque se porventura der alguma coisa de errado, eles vão parar aqui, tá? Os caras, uma hora ou outra, percebem algumas falhas, seja do comportamento dele ou da parceira, e nisso eles vão procurar ajuda, tá? Então é importante você ter essa noção, né? Ele perde ali o seu norte. E aí ele pergunta pra mulher: bom, ele comprou isso pra você, o que que ele ganha em troca, né? E aí, claramente colocando a mulher numa pergunta, tipo, chata, sem graça e um pouco desrespeitosa. Nisso, o marido dela toma a frente e responde por ela. Não, quem tem que responder sou eu. Ela me dá amor, ela é a mulher que eu escolhi pra ser a mãe dos meus filhos, ela tá do meu lado todo dia, ela me dá suporte, com ela eu sou um homem muito melhor. Enfim, ele vai ali e dá todas as justificativas que pra ele tá perfeito, o relacionamento dos dois tá perfeito e que pra mim também eu achei uma excelente resposta. Apesar de que eu não tenho que achar nada relacionamento. Eu achei uma excelente resposta. Aí, gente, acontece que é o seguinte, esse entrevistador é um reflexo do que tá acontecendo nos caras ultimamente. Por algum motivo, homens jovens, esse entrevistador não é velho, ele é jovem. Homens jovens, eles estão criando uma ideia na cabeça de que você respeitar uma mulher é gado. Não, isso é gado. Esse conceito do gado, tá? Ela tá deturpando um pouco. Ah, então isso é reflexo de toda uma sociedade, de toda a juventude, não, tá? Ou mesmo, como ela citou, né? Ela deu a entender de alguns homens e tal. Ok, alguns. O ponto da internet, que é muito criticado, é o conceito de um cara que às vezes está ali babando, nossa, falando um monte de coisa de uma mulher que ele nem conhece, tá? Tá ali, nossa, correndo atrás, todo desesperado. Isso sim é uma atitude de um gado, tá? Um cara que respeita a sua parceira e a parceira tem uma troca, porque quando o cara pergunta isso, é porque lá na gringa eles têm um conceito de o que a mulher traz à mesa. Mas eu lembro do vídeo, o cara ele claramente tem uma atitude bem firme. E ele fala, não, eu que vou responder e tal. Isso, obviamente, para a esposa dele que tá ali do lado, e tanto para essa moça também, é uma atitude que elas enxergam com brilho no olhar, porque é um cara que tá ali disposto a se sacrificar por ela, né? Mesmo que nesse sentido, né? E isso é uma coisa que elas valorizam dentro do relacionamento. Só que você também tem que ter uma noção de que até que ponto você está fazendo isso por uma parceira que não tem a mesma intenção por você. Então a pergunta ela é super válida. A diferença, é claro, é que você vai encontrar exemplos de caras que estão num relacionamento que provavelmente para ele está excelente, a troca é extremamente válida, mas todo relacionamento tem troca, tá? Achar que, não, tudo é incondicional, isso é mentira, tá bem? Então também não vamos romantizar demais uma coisa que não precisa. A questão do respeito e tal, todo mundo tem que ter respeito pelas pessoas, tá? Então, seja o gênero que for, a situação que for, respeito é muito importante, tá bom? E agora, nesse aspecto em específico, dentro de um relacionamento, um parceiro que respeita a esposa, nunca, jamais eu vou chamar de um gado. Eu vou chamar simplesmente de um homem, um cara que tá ali fazendo a parte dele, já que ela faz a parte dela. E se ela passa a não fazer a parte dela, se não há mais essa troca, o mais correto é que ele termine o relacionamento. Não que ele deixe de respeitá-la, que ele termine o relacionamento. Gado é o cara que tá ali exagerado, o cara que tá dando coisas para uma parceira que não dá nada em troca, né? Seja, como eu falo, a atenção de uma influencer, uma modelo, que o cara, ai, nossa, como você é linda, ai, como você é isso. Isso é gado, tá? Todo jovem sabe disso. Todo jovem sabe que tá cheio de gado na internet, que eles estão inflacionando o mercado, estão dificultando a vida desses jovens, e isso eles vão criticar, estão certíssimos em criticar. Tanto que nos comentários você vai ver muita gente falando de Red, isso é culpa da... Claro que não. Isso acontece em todo lugar. Todo lugar, tá bom? Não é um conteúdo que, principalmente os grandes produtores, eles não falam isso. Ah, não, respeite a parceira. Nunca ouvi um produtor decente com esse tema
dar uma sugestão dessa. Você amar uma mulher... Não, você é gado. Ai, que ridículo. Nossa, pelo amor de Deus. Então, assim, o legal é você não respeitar. É você não amar. É você, tipo, tratar aquela mulher com... O negócio do legal tem muito em função também do que o próprio feminino. Você vê entrevistas, essa é a parte que ela não tá falando, né? Você vê entrevista de moças jovens, elas vão falar assim, eu quero o cara com cara de não sei o quê, né? O moreno tatuado, eu quero o cara isso, aquilo, outro. Ai, não, aquele cara é bonzinho demais, tá? Então pode ser que você, moça, do vídeo, valorize esse perfil, que o seu namorado tenha esse perfil. Pô, legal, sucesso pra vocês no relacionamento. Mas os jovens, eles estão na selva. Eles estão lidando com a dinâmica. E na dinâmica isso está acontecendo muito. Isso já é culturalmente desde sempre. O bad boy sempre foi o cara ali valorizado, mas tá um pouquinho além hoje, tá bom? Então tem que ter uma noção também. Eu entendo que você dentro do relacionamento perde um pouco dessa noção do mercado, mas isso acontece, tá bom? um treco. E aí, minha filha? E eu queria muito entender, tipo assim, e o duro é que, é claro que tem criadores de conteúdo e tipos de conteúdo que, pelo amor de Deus, só reforçam Como eu citei, provavelmente ela tá citando esse tipo de conteúdo Ed aí, né? mais essa ideia, mas assim, onde vocês acham que vocês vão chegar com isso? Onde vocês acham que vocês vão chegar com isso, com essa ideia, com essa cabeça, assim, não... sabe? O que vocês estão esperando da vida? Na verdade, minha cara, a gente está esperando que as coisas sejam mais justas, transparentes e recíprocas, né? Eu acho que essa é a ideia principal. Então, mais uma análise muito bem feita pelo Bruce, assino embaixo aí de todos os conceitos, de todas as ideias que ele trouxe, né? Só fazendo uma ponderação em alguns principais pontos aí, principalmente ao longo da fala da moça, né? Então é a questão, primeiramente, da questão do preço. Então, assim, novamente, é uma das teorias que a gente fala aqui no canal direto, né? Quem põe etiqueta de preço no amor não está sendo os homens, tá? Porque é justamente o que o Bruce falou. Então, quer dizer, quando o cara gasta $35 mil, isso para vocês mulheres, isso é sinal de que o cara te ama? Cara, você precisa parar para pensar, porque se a quantidade de dinheiro que a quantidade de dinheiro que o cara gasta em você é sinônimo do amor que ele sente por você, então isso corrobora com a tese que a gente tem aqui de que vocês estão colocando etiqueta de preço, porque me recuso a acreditar de que um cara que faz isso ama mais a sua esposa do que muitas vezes um cara que eventualmente não tem a mesma condição, o poderio financeiro para presentear ela com tal presente, até porque se a gente converter dólar americano, né, será vezes 5 aí, uma conta básica, ou seja, é quase R$180 mil no anel. Quem é que no Brasil, sinceramente, um país como o nosso, tem condição de pagar um anel desse para a parceira? Muitos homens até gostariam, mas eventualmente não tem a mesma condição. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, de que ele não ama a sua parceira, tá? Isso é uma analogia, isso é um pensamento errado, equivocado, e que só mostra, na verdade, que muitas de vocês têm mais um interesse financeiro do que realmente um interesse emocional e afetivo para com o cara, tá? Outra coisa também muito importante de destacar é quando ela fala assim, mas essa pergunta foi chata, sem graça e desrespeitosa, né? Cara, eu acho muito engraçado de que toda vez que uma mulher é questionada do que ela oferece em troca para o homem, ela se sente como se fosse agredida, cara. Ué, mas peraí, relacionamento é troca. A gente já falou isso aqui, relacionamento é transacional. A questão é, estamos tentando fazer com que os relacionamentos sejam uma troca a nível psicológico e emocional. Quem está colocando valor financeiro em relacionamento, em coisas abstratas que, na verdade, deveriam ser apenas sentidas e vividas, são vocês. Certo? Então, assim, concordo plenamente com o que o Bruce falou. Para mim, o cara, e ainda mais vendo da maneira que o rapaz perguntou, ele não foi nem um pouco desrespeitoso, ele não foi nem um pouco deselegante, ele fez uma pergunta, ele questionou e ele está certo em questionar. Tá? E aí vocês podem ver também exatamente um outro comportamento que a gente frisa bastante aqui que os homens têm, que é o quê? O comportamento de protetor. Porque mesmo o cara não tendo sido desrespeitoso, você pode ver que o marido já tomou a frente e foi responder pela esposa. Falou, isso. Dentre uma das coisas que ele fala realmente é que ela fez de mim um homem melhor. Aí só uma curiosidade aqui para ficar no ar. Você já viu, por acaso, uma mulher dizer esse tipo de coisa, que graças a ele eu sou uma mulher melhor? Eu até hoje, na minha vida, nunca ouvi. Agora, o que eu já ouvi de homem falar que graças a fulana de tal eu sou um homem melhor, já ouvi. Então, quem é que realmente é parceiro? Quem é que realmente, assim, ressalta a sua parceira? Quem é que é mesmo? Qual que é o sexo? Eu tô na dúvida aqui, mas tudo bem, né? Vamos, quem sabe um dia isso clareia. E por último,
Mas também não menos importante, né? Ela falando dessa nova gerações de homens e não sei o que e tal, o que eles querem, de que amar a mulher é gado. Cara, não tem nada a ver, cara. De que respeitar a mulher é gado. Cara, nada a ver, nada a ver. É de novo, vocês parece que não entendem as coisas da maneira que elas são faladas e interpreta a seu bel prazer. Ninguém em sã consciência, e eu concordo com o Bruce, nenhum produtor de conteúdo da Red que se preze, é um cara que tem um conteúdo bacana e decente, fala para homem desrespeitar a mulher em nenhum nível. Muito pelo contrário, inclusive eu já falei várias vezes que eu abomino aqui qualquer tipo de crime ou de violência contra a mulher, para frisar. Só que essa questão de amor e respeito precisa ser algo recíproco, precisa ser dado algo em troca. Eu concordo exatamente com o trecho que o Bruce falou. Ele amar e respeitá-la desde que ela esteja amando e respeitando ele, perfeito, cara, perfeito. Ele fazendo o papel dele, desde que ela esteja fazendo o papel dela, também perfeito. Ambos estão se beneficiando. A gente precisa começar a ressaltar aí um pouquinho de biologia, né? Relacionamentos que se assemelham à questão de simbiose, ou seja, onde ambos sejam beneficiados, e não mais relacionamentos onde o intuito seja de parasitismo, onde um se dá bem enquanto o outro está sendo sugado até se deteriorar completamente. Bom, outra coisa importante que vale destacar antes da gente ir para aquele momento especial do episódio, vocês sabem qual é o momento, é que esse episódio, uma das coisas que me motivou a elaborá-lo também é que por várias vezes eu encontrei, inclusive algumas mulheres, né, que falaram para mim, não, mas isso muitas vezes não está acontecendo, não, na verdade as mulheres estão se igualando aos homens, de que muita mulher quer seguir o seu próprio caminho, de que quer ficar sozinha, de que não se importa com o que está acontecendo e tal, não tem tanta mulher reclamando, não tem tanta... mulher falando sobre ser separada, falando sobre ser divorciada, falando sobre a nova geração de homens. Não, para a mulher tá tudo certo, tá tudo ok, se ela não encontrar ninguém, tá tudo bem. Bom, esse episódio foi, mais uma vez, uma prova por A mais B e pegando de diferentes produtores de conteúdo, diferentes mulheres, de diferentes plataformas, tá? Mostrando que, não, isso não é verdade. E que, se muitas vezes isso passou despercebido aos seus olhos, ou também aos seus ouvidos, muito provavelmente, talvez, você não esteja prestando a atenção devida em algumas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, vale a reflexão. Receba! E finalmente chegamos àquele momento. Que momento! Que momento em você, que momento. Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é uma frase simples, mas que faz todo o sentido, principalmente para os homens. Abre aspas. A força de um homem está na força do sentimento que ele é capaz de subjugar. Fecha aspas. O autor é desconhecido, mas a frase é muito válida. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube. Tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode usar principalmente a DM do Instagram, tá bom? Ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, tá? Para mandar algum relato pessoal, para fazer alguma sugestão de tema, enfim, alguma coisa que consiga contribuir com o tema aqui, ou mesmo que eu possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Principalmente, não se esqueça de ir lá no Instagram, seguir a página, tá? Se puder deixar seu like lá no episódio que você mais gostou ou nos episódios, isso ajuda bastante o conteúdo aqui, tá? E são formas gratuitas de você poder colaborar com o canal, tá bom? Bem como também no YouTube, tá? De você se inscrever, de deixar seu like, de ativar o sininho para vocês receberem uma notificação toda vez que sair um vídeo novo, bem como também no Spotify, tá? De vocês poderem seguir o canal por lá e ativar um sininho para vocês também receberem a mesma notificação, mas quando sair um episódio via áudio novo. Tá bom? Então, obrigado a vocês por essa edição especial. Um abraço e até a próxima.